Bom dia a todos. Estamos dando início agora a mais uma aula de geografia, voltada para o nono ano do ensino fundamental. A gente vai dar continuidade ao assunto que fala sobre a Europa. Vamos analisar aqui hoje sobre a economia e a população. Vai ser uma espécie de introdução do conteúdo aqui do capítulo número 6, com base no livro didático que a gente já vem usando desde o início do ano. Vocês já receberam ele e é o que a gente está usando como base, como a principal fonte, né, para as nossas aulas de geografia, tá bom? Então, para a gente iniciar o que a gente tem para falar hoje, eu vou compartilhar para vocês aqui a tela com um slide que tem um mapa da Europa, certo? A Europa, pessoal, é um continente muito interessante do ponto de vista econômico, certo? É muito conhecido, né? O continente europeu, do ponto de vista econômico, e a gente vai falar aqui sobre alguns aspectos aqui do continente nesse sentido, tá certo? Quem quiser acompanhar pelo livro, pode ficar à vontade para analisar aí a partir da página 90, tá certo? Basicamente, a página que a gente vai analisar é a página 90. Bom, o continente europeu, ele tem índices econômicos muito interessantes, né? Considerados elevados. Quando a gente fala sobre índices econômicos, um deles que a gente conhece bem é o PIB, o Produto Interno Bruto. Então, nós vamos ter países aqui com PIB muito alto, tá certo? Porque eles exportam produtos ou vendem produtos para outros países, né? Fazem comércio com outros países e nisso eles conseguem bastante dinheiro, certo? Produzem bastante riqueza dessa maneira. Mas só que aí também existem diferenças entre os países que estão aqui nesse continente europeu. Existem alguns que são mais desenvolvidos do que outros, que também são desenvolvidos, mas não tanto assim, tá certo? A gente vai fazer aqui algumas diferenciações nesse continente europeu, tá certo? E existem países que se destacam com uma economia mais forte dentro do continente europeu, incluindo um peso de decisão até maior no cenário internacional, com relação até mesmo à política, economia e meio ambiente, tá certo? Por exemplo, a gente tem aqui a Alemanha, tá certo? Dentro do cenário europeu, ela tem um peso muito importante nesses aspectos. Econômico, como a gente já sabe, como a gente já falou. Por muitos e muitos anos, a Alemanha esteve entre as três maiores economias do mundo, só perdia para a economia dos Estados Unidos e do Japão. Hoje, a Alemanha continua atrás dos Estados Unidos e do Japão, mas a China também passou a Alemanha. Em relação à economia, hoje a China só perde para os Estados Unidos. E a Alemanha ficou uma posição abaixo. Agora está entre as cinco maiores, só que ainda atrás da China também, tá certo? A China conseguiu passar a Alemanha e até mesmo o Japão, e hoje é a maior economia só depois dos Estados Unidos. Fica em segundo lugar a China. Outro país europeu que tem muita importância na economia, política, meio ambiente, na questão das decisões internacionais, é o Reino Unido. Está aqui, ó. O Reino Unido, cuja principal importância vai ser a Inglaterra, certo? A Inglaterra, dentro do Reino Unido, é o país de maior poder econômico e por muitos anos o Reino Unido foi a maior economia, maior potência econômica do mundo, né? Até ali no século XIX, início do século XX, quando os Estados Unidos se tornaram a maior economia do mundo. Então,
E aí, até hoje, continua sendo os Estados Unidos. Mas antes, no final do século XIX, ali depois da Revolução Industrial em diante, o Reino Unido era muito, muito importante, vamos dizer assim. E também dentro do continente europeu temos a França. A França também tem uma economia muito forte dentro do continente europeu, certo? Mas, entre elas, a Alemanha é a que tem melhor economia. Dentro de toda a Europa, a maior economia europeia é a Alemanha, tá certo? Do mundo, não. Do mundo é os Estados Unidos na América, que é outro continente. Depois vem a China, que é na Ásia, outro continente. E depois vem o Japão, que é na Ásia também. E aí vem a Alemanha, aqui na Europa. Dentro da Europa também há países com economias menos destacadas em relação aos citados agora que falei, só que com altos índices de desenvolvimento humano. Então vamos falar agora sobre qualidade de vida, não sobre economia apenas. Vamos falar sobre o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Isso vai analisar o quê? Esse índice social do IDH analisa o quê? Analisa alguns fatores, como por exemplo a longevidade, ou seja, a saúde da população, quanto tempo a população está vivendo. Isso daí é levado em conta no IDH. Outra coisa, a educação. Como é que está a educação do país? Todo mundo está tendo acesso à educação do país? Tudo isso é analisado. E a própria economia também, certo? O PIB é outro fator que é levado em conta. São esses três principais fatores. Tem a ver com a saúde, a educação e a economia. E nesse quesito, dentro da Europa, os que mais se destacam aí no IDH vão ser Noruega, aqui a Noruega, aqui no norte, né, na Escandinávia, né, esse pedaço aqui, ó. Antigamente tínhamos os vikings, né? Vocês já devem ter estudado em história, né? Noruega, Dinamarca, aqui um pouquinho mais abaixo, e também a Suécia, outro país aqui vizinho à Noruega. Tudo esses aqui são três dos países que se destacam bastante no IDH. Qualidade de vida excelente, espetacular, tá certo? Pessoas que moram lá vivem muito, muito bem, tá certo? Índices sociais maravilhosos. Só que outros países têm umas economias assim menos dinâmicas e mais frágeis dentro do cenário europeu. São países desenvolvidos, mas já têm umas economias assim menos destacadas do que, por exemplo, Alemanha, Reino Unido e França. Quais são alguns exemplos dessas economias menos dinâmicas e mais frágeis? Então, aqui, Portugal, ó. Portugal, conhecemos bem, foi o país que colonizou o Brasil. Já foi uma potência aí, quando ainda tínhamos as grandes navegações, né, acontecendo. Hoje, Portugal é um país desenvolvido com a economia não tão destacada. Um país assim pequeno, né? Território pequeno também. Então, a economia não é tão, vamos dizer assim, destacada, grande, e forte, né, como outros países aqui da Europa. Espanha também, aqui vizinho a Portugal, e a Grécia. A Grécia já por muitos anos tem tido dificuldades econômicas, aumentado as suas dívidas internacionais, cada dia mais a sua moeda fica um pouco mais comprometida do que era antes, né? E já precisando aí da ajuda de outros países por muitos e muitos anos, né? Infelizmente. A Grécia que também, na antiguidade, era um país muito conhecido, era uma potência mundial, exerceu influência, né, da cultura, tinha a economia muito forte, existia aqui uma potência mundial na Grécia, né? Hoje a Grécia, dentro do cenário europeu, é bem modesta do ponto de vista econômico e ainda passa muitas crises. Nos jornais vocês devem prestar atenção que sempre se fala da Grécia com relação a crises, né? E a população é insatisfeita por lá, por causa disso. Apresenta uma indústria menos desenvolvida e forte presença da agricultura na economia. Então, a agricultura é quando a gente vai ter o que? As plantações, né? Destaque para, por exemplo, aqui em Portugal, o vinho português é muito conhecido. Então, temos as vinícolas, né? Plantação de uvas e assim por diante. O setor de serviços cresceu devido ao turismo, atividade que se tornou importante para a economia desses países. Então, por mais que sejam países menos ricos, vamos dizer assim, menos
economicamente bem favorecidos do que outros que a gente já citou, mas o turismo é uma das atividades que trazem renda para esses países aqui. Por exemplo, muitas pessoas aqui do Brasil viajam para a Europa e acham um bom destino inicial, né, para conhecer a Europa, Portugal. Um país onde a língua favorece, você não precisa aprender outro idioma. Com o português mesmo você consegue se comunicar bem lá em Portugal. A Espanha, né, as pessoas também conseguem desenvolver aqui um turismo bem interessante para alguns destinos bem bonitos, como Barcelona, Madrid e assim por diante. E a Grécia, por sua história, né, também com vários pontos turísticos bem marcantes e atrativos. A população europeia concentra-se nas grandes cidades em áreas mais urbanizadas do continente, tá certo? Então as pessoas elas vão escolher lugares aqui para viver, grandes cidades, na maioria dos casos as pessoas optam por morar em lugares assim, onde vai ter mais presença de serviço, né? Por exemplo, Madrid, grande cidade, importante, Paris, Londres, aqui no Reino Unido, na Inglaterra, a Berlim, na Alemanha, na Itália temos Roma, grande cidade também importante, Moscou, na Rússia, uma cidade muito, muito importante também, tá certo? E assim por diante, entre outras grandes cidades aqui da Europa. E a Europa, ela tem desenvolvido recentemente a sua população de uma maneira muito lenta. Ela vem apresentando um baixo crescimento nas últimas décadas, do ponto de vista de crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo, quando a gente pega a taxa de natalidade, tem a ver com os nascimentos, e diminui pela taxa de mortalidade, que são os óbitos ou as mortes. Então, tem nascido pouca gente aqui, e morrido pouca gente aqui também. E essa diferença sendo pouca faz com que o crescimento da população seja pouco. Se nascesse muita gente e morresse pouca gente, o crescimento seria alto, tá certo? Mas é quase um número, assim, quase anulado. O número de mortes é baixo e o de nascimentos é baixo. Então a população fica meio que estagnada, não cresce muito, fica parada. Existem países onde até o crescimento vegetativo foi negativo. A Alemanha, por exemplo, teve anos, há algum tempo atrás, eu não tenho dados recentes exatamente de hoje em dia, mas até recentemente, a Alemanha estava com um crescimento vegetativo negativo, ou seja, estava nascendo menos gente aqui do que morria. Estava morrendo mais gente do que nascia. Então, a população estava diminuindo. Então, nesses países aqui, a gente ainda vai estudar mais. Alguns governos até incentivam as pessoas a terem filhos, porque, infelizmente, o crescimento vegetativo está sendo muito baixo. A população está envelhecendo aos poucos. E para o mercado de trabalho não é interessante que a população seja envelhecida. É um problema, né? Para a economia. A longo prazo, isso daí pode trazer problemas. As aposentadorias, o sistema de pagamento das aposentadorias, né? A previdência social, pode começar a apresentar problemas por causa disso, né? Muitas pessoas precisam de aposentadoria e poucas pessoas para abastecer com sua força de trabalho a economia, né? Que vai manter justamente a previdência funcionando, tá bom? Pessoal, então esse vídeo vai ser mais rápido do que os demais que a gente já teve, né, até hoje, porque é apenas uma introdução, tá bom? Eu vou me esforçar em fazer mais vídeos assim, mais objetivos, mais curtos, não tão grandes assim, tá bom? Fica até melhor, porque eu desenvolvo melhor a minha capacidade de sintetizar mais o assunto, né? Não ficar explicando demais por muito tempo. Eu observei no Google, nas estatísticas do Google não, no YouTube, que algumas pessoas assistem o vídeo, mas assistem só um pedaço do vídeo. Então, para melhorar essa situação, para as pessoas verem o vídeo por completo, eu vou fazer vídeos mais objetivos, mais curtos, tá bom?
Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar no comentário do vídeo abaixo, aí na parte de baixo do vídeo, pode colocar que eu posso responder. Ou no WhatsApp mesmo, se quiser, pode mandar no privado ou no grupo da escola, certo? Então é isso. Foi um prazer, desejo tudo de bom para vocês e até a próxima aula. Tchau.